Bom, eu acho que deu 14 horas e 1 minuto pelo meu relógio. A gente pode ir começando, acho que o pessoal vai chegando aí, vai se juntando a nós. Aos que já estão aí, então, boa tarde. Bom ter aí vocês com a gente para começar essa sequência aí do Cenex Sessions. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Amorim, eu sou o CEO do Cenex e eu vou estar aí participando de todos os nossos encontros aí. Na tela eu coloquei para vocês darem uma olhada. A gente vai hoje conversar com a Adriana Martello. Já eu já falo sobre o tema. E depois aí nós teremos uma sequência aí bem interessante de conversas com a Viviane, com o Thiago, com a Graça André, a Cibele, a Marcela e a Alessandra. Esses temas que estão vindo aí para o Cenex Sessions são temas contemporâneos e que conversam muito aí com o momento que a gente estava já vivendo, mas que foi acelerado aí por esse processo da pandemia da Covid-19. Então, são temas muito pertinentes, na minha opinião, e do nosso time, e de vários clientes também, e que a nossa ideia aqui com o Cenex Sessions é poder trazer os experts para conversar sobre esses temas e como eles são importantes para a liderança das nossas organizações ou para nós mesmos, nesse momento aí de transformação que a gente está vivendo, que muita gente vem chamando de novo normal, né? Eu gosto de me posicionar sempre que esse momento, para mim, ele é um momento anormal. Não, algumas coisas já fazem parte do novo normal, mas ele é um momento anormal. E uma das coisas aí que tem, dos temas, que é o tema de hoje, que tem surgido muito, e temos conversado muito sobre isso, e de novo, não é algo que surgiu agora, a gente já vem conversando, inclusive a Adri, nós, no Cenex e os clientes, ele tem a ver com a capacidade que a gente tem de interlocução. O que acontece é que agora, com toda essa demanda virtual, remota, home office e etc., que surge, cada vez mais a gente está disputando aí os estímulos que estão no meio. Eu estou fazendo uma especialização em neurociência e uma das primeiras disciplinas aí, algumas das primeiras, elas tratam da atenção, da sensação e da percepção. Então, apesar da gente ter um certo isolamento social, se bem que tem gente que não entendeu muito isso ainda, né? Mas deveríamos ter um certo isolamento social, a gente tem uma necessidade muito grande de contato. Isso não vai desaparecer, isso faz parte do ser humano. Então, o que a gente precisa, os líderes precisam primariamente, mas todos nós de uma forma geral, é mudar essa realidade, transformar o nosso comportamento e desenvolver essa nossa habilidade de comunicação. Notem que se vocês pegarem as pesquisas fazem Great Place to Work, ou outras pesquisas que vão nas organizações pesquisar clima e etc., comunicação sempre surge como um tema que tem uma oportunidade para as organizações. E agora mais ainda, né? Então, a gente precisa não só ampliar essa nossa capacidade, como a gente precisa também trazer um uso mais, vamos dizer assim, positivo na linguagem, nos relacionar com as pessoas. Isso cada vez mais agora, principalmente nesses momentos que a gente vai viver daqui para frente, ainda que eu acredite que nós não seríamos 100% virtual, vai fazer muita diferença. Então, o tema conversas de aprendizagem, ele surgiu nas nossas discussões, porque a gente vive falando, olha, tem que fazer feedback, tem que falar sobre performance, tem que falar sobre carreira, tem que discutir metas, tem que fazer reunião de resultados, enfim, a gente está sempre conversando. E a ideia de trazer o termo aprendizagem para essa conversa, vamos dizer assim, para as conversas, é que um olhar de aprendizagem em qualquer conversa que nós temos sempre vai dar uma conotação positiva. Então, assim, se eu vou falar sobre carreira, eu estou falando sobre aprendizagem. É aprendizagem sobre o meu futuro, aprendizagem sobre os meus caminhos, sobre o que eu já fiz. Se eu estou dando um feedback, tem uma curva de aprendizagem ali. Por que eu estou dando feedback? Exatamente para que a gente possa melhorar. Então, para que a gente consiga construir esses caminhos aí nesse mundo de incerteza e as nossas relações, a gente vai precisar ter diálogos mais maduros, vai precisar ser mais direto, vamos ter que influenciar muito as pessoas.
enfim, e no fim gerar resultados. Então, eu vou agora parar aqui com o chat para a gente poder abrir as telas. Então, quem está conosco aí é a Adriana Martello, que pelo menos aqui no meu vídeo está à minha esquerda aqui. Tá? A Adriana vai se apresentar, então não vou apresentá-la, vou pedir a Adri que depois faça uma breve apresentação aí do quem sou eu, onde vim, né? Mas eu particularmente estou aqui no Senex há 2 anos, pretendo ficar por mais anos à frente aí, né? Desde que nós nos reinventemos, como todos nós estamos buscando. Mas a Adri é uma parceira já de antes do Senex, né? Já nos encontramos aí em vários momentos, trabalhamos juntos. E hoje é uma décadas atrás. Décadas atrás, a gente não precisa dizer quanto tempo, a minha barba branca não mente, né? Mas a gente não precisa dizer quanto tempo faz, né, Adri? Mas aí cruzamos por várias... E também passamos por empresas iguais sem trabalharmos juntos, né? Porque é o caso da Dell Computadores, né, Adri? Adri, sim, como é que eu vou dizer, preparou o terreno lá para quando eu cheguei, né? Sim. Mas a Adri assim, tem uma baita de uma experiência, uma baita de uma vivência, não só conhecimento do ponto de vista conceitual, científico, né, do comportamento humano, mas como também vivência em organizações e corporações, que eu valorizo muito isso dos nossos parceiros aqui do Senex, porque eu sou um cara da academia, eu sou professor, hoje eu sou aluno, eu valorizo o conhecimento acadêmico, mas a experiência também é importante, a gente poder falar sobre a vida como ela é. Dito isso, não vou tomar mais tempo. Como é que nós vamos fazer? Eu vou passar para a Adri, então vai ter o tempo que ela quiser para ela falar sobre o tema, discorrer sobre o tema. Eu vou estar anotando algumas coisas aqui, Adri, perguntas, enfim, questões para a gente debater. Quem está aí participando, por favor, pode mandar pelo chat perguntas, enfim, que a ideia aqui é a gente, claro, escutar o nosso expert, a gente poder aprender com ela, mas também aprender com os compartilhamentos que a gente tem e, enfim, fazer um debate aí sobre esse tema que é tão importante. Então, a Giovana, que está aqui conosco, que é do Senex, está aí por trás nos ajudando aí, né? Por trás da câmera que eu falo, né? E ela vai estar, então, coordenando essas perguntas. Nós temos aqui também o pessoal do Senex aí, o Diego, o Edu, deixa eu ver, a Bruna também está aí, o Dante, a própria Giovana, eu acho que os outros não estão aí. Mas, enfim, o Ariel também, que eu vi agora, que botou uma foto nova aqui, mais muito chique essa foto, né? Mas é isso, vou passar para ti, Adri, está contigo a bola e a gente vai conversando. Tá? Obrigada, Amorim, querido. Que alegria estar aqui, especialmente contigo, né? Que tu só esqueceu de dizer que tu foi meu gestor. Né? E isso muito me orgulha e muito me honra. Gente, é um prazer estar aqui e longe de ser uma expert, eu sou uma aprendiz, né? Me considero eterna aprendiz nesse tema que é tão desafiador, que é a gente fazer conversas efetivas, né? E a minha vida, né, já uma cinquentenária, né? Então, realmente, experiência eu tenho bastante para contar, né? Mas eu me sinto bastante aprendiz aí nessa caminhada e quero aqui muito poder compartilhar com vocês minhas crenças, minhas observações sobre isso. Assim como a Amorim, eu sempre recheei a minha vivência no trabalho, com a academia. Eu sou uma apaixonada pelo conhecimento humano e acredito que essa conexão entre a nossa praxis e os conceitos vão nos dando a possibilidade de transformar as coisas e transformar o mundo de forma geral, né? Falar sobre conversa é talvez falar sobre o nosso DNA, né? É aquilo que a gente tem de mais ancestral, né? Se a gente for olhar, nós construímos a nossa vida humana a partir das trocas e das conversas. A tradição oral nos acompanha desde o momento em que a gente entendeu que para sobreviver naquele mundo, há milhares de anos atrás, era necessário colaborar, né? E, portanto, foi o interesse genuíno pelo outro que fez com que os homens sentissem a necessidade de criar uma linguagem, que hoje a gente chama de capacidade de conversação, né?
Então, trabalhar as competências conversacionais é trabalhar aquilo que a gente tem de mais humano. Mas, paradoxalmente, porque a gente exercita tanto isso desde que a gente nasce, a gente se acha muito bom em fazer isso, né? E esse é o nosso desafio, a gente poder qualificar esse nosso principal ferramental. E, naturalmente, a gente não é muito bom nisso. Nós temos alguns limites que a neurociência, como o Paulo Amorim explica muito bem, né, e que nos ajudam a entender que a gente, para ultrapassar esses limites, a gente precisa realmente ter intenção de poder fazer boas conversas. É claro que nesse momento, né, da vida humana, onde eu gosto de falar de algo que eu aprendi nessa trajetória do Covid, que nunca mais vai ser normal, né? E eu realmente espero que nunca mais seja normal, porque normalidade é um conceito que eu acredito que não conecta mais com a nossa realidade, né? Numa realidade que a gente precisa aprender a trabalhar com as diferenças, a normalidade ela não é um conceito que nos ajuda muito nessa perspectiva, né? Então, poder trabalhar esse nunca mais normal, ou seja, a nossa capacidade de estar entendendo tudo que o cenário nos pede, a vida humana nos pede, poder operar sobre isso, eu acho que é um belo desafio. E claro que fazer conversas em época de máscaras é mais desafiador ainda, né? Entendendo que boa parte daquilo que a gente retém da informação das conversas num primeiro momento tem a ver com o nosso corpo, com as nossas expressões faciais, né? E a neurociência também nos ajuda a entender isso, que mais de 80% da primeira comunicação que a gente absorve no contato humano vem do nosso jeito. E muito pouco, menos de 10% é daquilo que a gente diz, né? Então, aqui a gente já tem um super desafio, né, Amorim, que é como construir conversação nesse tempo de máscaras. Mas, sem dúvida, trabalhar conversas tem a ver com competência conversacional, é algo que hoje nos desafia mais. O Amorim, ele trouxe um dado de realidade muito importante. Bem possivelmente, a gente nunca teve tantos dispositivos a nosso favor do ponto de vista de comunicação, né? Nunca a vida humana teve tanta coisa à sua disposição para se comunicar. Mas nunca na vida humana a gente teve tamanha sensação de solidão, né? Se a gente for observar os índices e crescimentos das doenças afetivas, nos mostram isso. Por quê, gente? Porque, como o Amorim falou, né, a nossa atenção está sendo disputada permanentemente e hoje tem um valor na bolsa de valores, né? Então, a nossa atenção ela é disputada porque ela é dinheiro, né? Ela é monetarizada, né? Então, na medida em que a gente é disputado por essa atenção, a gente vive um contexto humano hoje que o volume de informações que nos chegam é arrebatador, né? A gente tem um volume de informações que vão disputando a nossa atenção imensa. E quanto mais informações à nossa volta acontecem, e a gente tem mais informações à nossa volta, menos atenção a gente dá às coisas que estão à nossa volta. Isso é comprovado. Então, quanto mais informação, menos atenção. Quanto menos atenção, menos eu me conecto com a dor alheia. Quanto menos eu me conecto com a dor alheia, mais declínio da empatia. Quanto mais declínio da empatia, mais problemas relacionados à ansiedade, à solidão, a dores afetivas. Então, esta é uma equação que a gente tem enfrentado nos dias atuais, que me preocupa, e preocupa o Senex também, e preocupa todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento e melhoria das relações humanas. E é por isso que a gente criou essa pausa para falar sobre conversas de aprendizagem. Como a gente pode restaurar a nossa melhor humanidade através desta capacidade de fazer bons diálogos. E fazer bons diálogos, fazer boas conversas é, em primeira instância, me reconhecer nessa conversa
reconhecer quais são os meus sentimentos, quais são as minhas necessidades quando eu vou para uma conversa, e poder reconhecer também a conversa do outro, né? Poder reconhecer os sentimentos do outro e as necessidades do outro. Então, acho que aqui a gente tem uma enorme oportunidade, aí falando da liderança especialmente, né? A liderança ela tem uma super oportunidade nesse momento. Um dia eu estava escutando a Betânia Tenuri e ela disse: esta é a segunda chance da liderança. Ela disse, né? É a segunda chance da liderança com um propósito muito importante, que é esperançar. Então, diante desse cenário que nós temos hoje de crise, e que a crise traz ruptura, traz desequilíbrio, a gente vive um mundo de insegurança, mas ao mesmo tempo um mundo de interdependência, né? E quando a gente vive a insegurança e a interdependência, o que nos salva é essa possibilidade do diálogo. E esperançar é a liderança poder acolher esse medo e incerteza, entender que isso faz parte do cenário atual, mas acima de tudo ajudar a encontrar alternativas, né? A trazer a esperança de poder construir um futuro melhor. E eu, sinceramente, acredito que com boas conversas a gente pode transformar o mundo. A partir do nosso micromundo. Obviamente que na medida em que a gente consegue construir isso, a gente vai construindo um mundo melhor para todo mundo. O Amorim falou sobre a questão do aprender numa conversa. Eu diria assim que toda boa conversa ela envolve essa disposição de aprender com o outro e de se surpreender com o outro. Eu acho que essas são duas perspectivas muito importantes. Eu posso aprender na conversa com o meu colaborador, eu posso aprender na conversa com o meu par, e eu certamente posso aprender na conversa com o meu filho, na conversa com o meu marido. Quando a gente começa a melhorar a nossa competência conversacional, a gente melhora a nossa capacidade de conversar com qualquer agente da vida humana, né? Não só como líderes, mas como pessoas, né? Então, eu entendo que a conversa ela nos abre muitas possibilidades. E vou querer agora ouvir de vocês assim, que temas interessam vocês para a gente poder conversar aqui nesse momento. Eu tenho já já vou fazendo o aquece aqui, enquanto o pessoal... Pessoal, vocês podem mandar seus comentários aqui no chat, mas quem se sentir à vontade pode abrir a câmera aí, perguntar. A gente está no Zoom exatamente por isso, né? Mas tem uma coisa que não é nova, né, Adri, que a gente fala, que para quem já é da área do comportamento humano é mais natural, que é o fato de que o ser humano julga o tempo todo. Tá? Sim. Então, às vezes eu digo assim, não, eu estou me desenvolvendo para não julgar. Não existe isso, tu vai julgar sempre. Né? Sempre. Então, todo é tu sair do julgamento com base no achismo e para um julgamento com base em fatos. Né? Eu queria que tu comentasse, assim, onde é que isso pode interferir numa conversa de aprendizagem, né? Porque, sim, claro, tem a ver com crença limitante, com viés inconsciente, enfim, mas eu queria discutir nesse sentido aí. Ok. Sim, o maior dilema quando a gente entra para uma conversa é justamente os julgamentos, né? O que são os julgamentos? Eles são o nosso sistema de crenças sobre o mundo. Né? É tudo aquilo que é a nossa forma de interpretar o mundo. Então, a gente julga, porque o julgamento é a nossa melhor forma de interpretar as coisas, os estímulos que chegam à nossa vida. Tá? Então, é natural, não tem como não julgarmos, mas a gente tem sim como entender que a gente está fazendo um julgamento, fazer uma análise crítica sobre isso e suspender o nosso julgamento na hora de uma boa conversa. Inclusive, tem estudos da neurociência que nos falam que o julgamento moral, ele é tão enraizado que já se tem pesquisas descobrindo a questão do julgamento moral em bebês. Então, ou seja, eles nem têm linguagem ainda, mas eles já têm juízo moral. Né? A gente tem dois tipos de julgamento na vida humana. A gente tem o julgamento de preferência,
que usualmente não é um julgamento que cause dor nas relações, né? Por exemplo, é aquele julgamento onde eu digo, eu prefiro Coca-Cola do que Guaraná. E tá tudo certo. Dificilmente alguém vai empreender uma discussão comigo, né, ou um embate, porque eu gosto mais de Coca-Cola do que Guaraná. Isso vai passar meio batido nas conversas. Agora, se eu der um outro exemplo para vocês. Eu vou almoçar com o Dante, e eu digo para o Dante, Dante, eu só gostaria que fosse num restaurante vegetariano, porque eu não como carne. E aí o Dante vai me perguntar, mas por que tu não come carne, Adri? E eu vou dizer para ele, porque o gosto da carne não me agrada. Quando eu disser isso, bem possivelmente o Dante, e é uma pessoa, um cavalheiro, né? Ele não vai interferir mais nessa perspectiva. Ele não vai me perguntar porque o gosto não é bom. Bem possivelmente isso vai encerrar a questão sobre a curiosidade dele, sobre o porquê eu não como carne, que é um julgamento de preferência. Agora, se eu disser para o Dante o seguinte, Dante, eu não como carne porque eu não consigo aceitar que nós, em pleno século XX, ainda façamos a matança de animais para sanar a nossa fome. Eu acho que quem faz isso é criminoso. O que vocês acham que eu traria para o diálogo, né? Bem possivelmente, se o Dante é carnívoro e gosta muito de carne, ele vai, num primeiro momento, se sentir atacado pela minha observação, porque eu estou dizendo que toda pessoa que come carne, então, é criminosa, e ele vai querer ou enfrentar isso, ou vai querer me provar que isso não é verdadeiro, né? Porque isso é um julgamento moral. E todo julgamento moral, ele tem uma conexão que é de certo e errado, de dever, e tem conexão com as pessoas, né? Então, toda vez que a gente vai para uma conversa, a gente leva esse julgamento moral. E se nós não estivermos atentos a isso, a gente vai interpretar a lógica do outro a partir desse julgamento moral. Por isso, as melhores ferramentas que a gente tem hoje para treinar uma boa conversa, elas nos ajudam a distinguir o que é um julgamento, que é uma apreciação moral, né? Que tem a ver com meus sistemas de crença, do que é uma observação. Então, é uma coisa eu dizer, Ariel, tu é uma pessoa desorganizada. Ele vai, bem possivelmente, refutar isso, né? Porque isso é um juízo de valor. Agora, se eu disser para ele, Ariel, nas 3 vezes em que nós fizemos um projeto juntos, você, né, deixou o material fora de ordem, você deixou tais coisas em cima da mesa, você não colocou as coisas nos lugares combinados. Eu vou estar descrevendo para ele o comportamento dele. Eu não vou estar enquadrando o comportamento dele dentro de um conceito que é meu e que tem a ver com a minha realidade, né? Tem a ver com a minha normalidade, então, né? E isso é muito comum de acontecer, principalmente quando a gente tem diálogos de pessoas de culturas diferentes, né? Que julgam determinados comportamentos sem entender que eles têm origem num outro conceito que é muito diferente do nosso. Então, poder olhar para os julgamentos como algo que não é o julgamento, ele não é um vilão, né? A gente precisa interpretar a vida humana, mas ele tem um lugar de ser a nossa referência. E, portanto, quando a gente vai para uma conversa, a gente tem que entender quais são as referências do outro, né? E poder, então, mirar a nossa conversa naquilo que é observável, que é a descrição da realidade, que é a descrição do comportamento. Normalmente, a observação ela está alinhada com uma descrição de algo que tem a ver com o mundo. E, normalmente, o julgamento é uma descrição de algo que tem a ver conosco internamente.
Então, o julgamento, ele diz respeito da gente, a observação, ela diz respeito do que está fora da gente. Você sabe que isso me lembrou, muito tempo atrás, um gerente meu estava aprendendo, aliás, eu estou aprendendo ainda, mas eu estava começando a aprender, né, as coisas das corporações. E ele fez um desenho no quadro sobre comunicação. E aí ele disse, olha, tu tem 3 pontas aí, ou tu tem 3 momentos, ou 3 formas com que tu pode te comunicar. Tu pode ser extremamente passivo, porque o silêncio é comunicação, né? Então, tu não fala, as pessoas te xingam, tu não reage, e tu pode ficar na passividade a vida inteira. Tu pode ser extremamente agressivo, que as pessoas falam e tu retruca, tu bate, tu entra, tu, sabe, tu enlouquece. Ou tu pode ter um termo no meio chamado assertividade. Tu pode ser assertivo. E a assertividade, para mim, é o caminho da comunicação. Ser assertivo é tu colocares a tua opinião. Porém, eu nunca esqueci, a minha sócia usava uma palavra que ela dizia assim, tem que cuidar para não cometer sincericídio. Tá? Porque a gente quer ser assertivo, mas a gente vai lá e diz assim, Amorim, como tu tá gordo. Não, calma, não precisa ser tão assertivo assim. Tá? Tu tem que saber filtrar. Bem, e eu noto que há uma dificuldade hoje, por isso que eu acho super importante as pessoas investirem no desenvolvimento de aprender a conversar, né? Porque é uma arte, né? Mesmo isso é uma arte de conversar. Mas eu queria aproveitar esse gancho para trazer o conceito aí do positivo, tá? Muito se fala aí da comunicação não violenta, etc. Eu queria que tu comentasse um pouco que ideia é essa, que conceito é esse, né? Bacana. Bom, primeiramente, né, eu acho que tem um ponto aqui que é um aprendizado que a gente já fez, né, nessa vida humana, é de que na conversa, a parte mais ativa da conversa não é a fala. Então, o grande problema das conversas não é a oratória. O maior problema das conversas é a falta de escutatória. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. O próprio Steve Covey, ele dizia, dificilmente as pessoas vão para uma conversa para entender. Normalmente, eles vão para uma conversa para responder. Porque tem a ver muito mais com a sua necessidade do que a necessidade do outro. Né? Então, do ponto de vista da conversa, o que instala uma boa conversa é uma profunda capacidade de escuta. E aí tu traz um aspecto do silêncio, Amora, que eu acho que é algo que veio do passado e que nos atrapalha um pouco ainda nos dias atuais, é essa ideia de que silêncio é passividade. Silêncio não é passividade, silêncio é inteligência. E a gente pode ser mega ativo na capacidade do silenciar. Tem um estudioso das comunicações humanas, que é um francês, que é radicado aqui no Brasil, que trabalha aqui há muitos anos, que eu adoro ele, o Thomas Brie. Ele diz o seguinte, quem domina o silêncio domina uma conversa. Porque é só no silêncio que a gente consegue escutar o outro. Nós precisamos nos silenciar para poder escutar a necessidade do outro. A comunicação não violenta não é uma teoria de mimimi, de romanticismo, que muitas pessoas equivocadamente pensam sobre isso. A comunicação não violenta é um método de comunicação focado na paz. É poder desenvolver uma linguagem da paz. E o que é desenvolver essa linguagem? É poder entender que nós temos observações que precisam ser feitas e ser assertivo é poder pensar a observação e não o julgamento. Né? Então, é poder entender que a gente precisa entender as observações, que por trás de toda observação tem sentimentos, que todos nós temos necessidades e que a gente precisa, para poder fazer uma boa conversa, entender os sentimentos, as necessidades e fazer bons pedidos. Na minha experiência com as organizações, por vezes eu percebo que os gestores conseguem fazer boas conversas,
mas não conseguem amarrar essas conversas porque não sabem fazer bons pedidos. E uma conversa que precisa ter um pedido e o pedido não é bem feito, a conversa não foi válida, né? Ela não chegou ao seu objetivo. Então, a comunicação não violenta, ela nos ajuda, primeiro, a fazer essa distinção entre julgamentos e observações e entender que na conversação humana não existe obviedade. Nada é óbvio, né? Porque o que é A para mim pode ser B para o Amorim, o que é B para o Amorim pode ser C para o Dante, para a Giovana, para o Diego, para a Rita, enfim, né? Então, não existe obviedade nas relações. E toda relação, ela envolve necessidades. Tem uma metáfora muito bacana que diz o seguinte: o sentimento é a fumaça, a necessidade é o fogo. Então, muitas vezes a gente vê a fumaça, né? Que é o sentimento que aflora de uma conversa, que pode ser a raiva, que pode ser a alegria, que pode ser qualquer sentimento que nós tenhamos. E por trás desse sentimento sempre vai ter uma necessidade. E a gente precisa descobrir que necessidade é essa, né? E como negociar essas necessidades. Então, a comunicação violenta nos ajuda a isso, a aprender a negociar necessidades, a aprender a fazer escuta sobre o que realmente o outro está nos dizendo. Primeiramente, entendendo o que nós nos dissemos, né? O que a gente está dizendo para nós mesmos. William Ury, né, que é um autor que trabalha bastante a negociação integrativa de Harvard, né, e a negociação integrativa, ela tem muito da comunicação não violenta, porque o Marshall Rosenberg, que foi o criador da comunicação violenta, ele antecedeu o William Ury, né, ele trabalhou essa ferramenta lá na década de 60, 70, né, e o William Ury bebeu dessa fonte, né, para o desenvolvimento da negociação integrativa. E o William Ury fala todo o tempo disso. Ele, inclusive, faz um convite para nós humanos, né, que a gente faça a revolução da escuta, né, que a gente, ao invés de trabalhar oratória nas organizações, a gente trabalha escutatória, que ao invés de a gente construir talk shows, que a gente construa listen shows, né, que ao invés de nós contratarmos líderes pela sua competência técnica, a gente contrate líder pela competência de escuta, né? Que a gente ensine escuta na escola, que a gente ensine escuta para os nossos pequenos desde muito cedo, né? E a partir de uma boa escuta dos pais, né? Então, a escuta é o mecanismo mais ativo da comunicação, porque é o nosso mecanismo de interpretação. E se a gente quer ter uma conversa efetiva, a gente precisa ensaiar e ensaiar, né, e treinar muito a nossa capacidade de ouvir o outro. E a gente só consegue exercitar influência pelo né? Tu disse há pouco tempo atrás, né, Amorim? A gente, no papel de liderança, precisa influenciar o outro. E só tem um jeito da gente influenciar as pessoas, que é tocando elas emocionalmente. E a gente só toca afetivamente as pessoas se a gente entende quem elas são. Tu sabe que foi feito um estudo nos Estados Unidos. Tem duas perguntas aqui, eu já vou puxar as duas aqui. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, um estudo científico por neurocientistas, tem uma tese, inclusive, que está disponível, onde eles estavam analisando pessoas com perda auditiva. Elders, seniors, pessoas mais velhas, né, com 75, 80 anos, para eles entenderem como é que se dava esse processo no cérebro, etc, etc. E aí eles descobriram o seguinte, que nós não somos multifuncionais, isso imagino que todos já saibam. Sim. A gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas isso demanda uma energia e áreas do nosso cérebro são, vamos dizer assim, minimizadas para que isso aconteça. Mas na escuta eles concluíram, nessa pesquisa científica, que nós não somos, definitivamente não somos multitask. Então, esses velhinhos, eles descobriram o seguinte, que para eles conseguirem ouvir, o hipotálamo, ele ia não é desativando, mas minimizando ou talvez diminuindo o funcionamento de outras funções cerebrais, como, por exemplo, o planejamento,
a memória de curto prazo, a capacidade de aprendizagem, para que eles pudessem jogar essa energia concentrada para a audição. Por que eu estou te trazendo isso? Porque tu estava falando, bom, se isso é cientificamente provado, está claro que a gente precisa se concentrar para escutar. A gente precisa genuinamente estar ali, querer estar ali. Tá? Mas eu vou trazer uma das perguntas aqui, veio do Diego Mazzotti. Boa tarde, Adriana. Se o meu interlocutor não está aberto ou preparado para uma conversa de aprendizagem, tenho ferramentas ou maneiras de induzi-lo a uma conversa de aprendizado mais efetiva e mais proveitosa? Bom, oi, Diego. Prazer em te ter aqui. Diego, olha só. Isso que tu fala dele não estar aberto ou não estar disposto pode ser um julgamento. Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? De poder entender se de fato, quais são os dados e fatos que me levam a crer que ele não está disposto. E se isso se confirmar, né? Poder identificar que necessidades esse interlocutor tem e como tu pode conversar a partir dessas necessidades, né? Então, sim, a gente cria contexto para as conversas e, principalmente, a gente cria contexto para as conversas a partir da identificação de necessidades comuns. A Ronita Brown, que foi a pessoa que trouxe, né, criou o conceito do Word Café, né, que é uma ferramenta para produzir conversas entre muitas pessoas simultaneamente. Ela fala que quando a gente consegue conversar sobre preocupações comuns, a gente transforma o mundo. Né? Então, essa é a perspectiva. Inclusive, Diego, eu vou te sugerir que tu veja um TED da Eve Pearman, se eu não me engano, que ela fala sobre o diálogo o jornalismo do diálogo, que na verdade ela é uma jornalista americana que desenvolveu um trabalho lindíssimo para conseguir fazer conversar um grupo de democratas com um grupo de eleitores mais liberais versus um grupo de eleitores mais conservadores. Então, ela pegou 25 pessoas do grupo, se eu não me engano, da Califórnia e do Alabama. E eles eram, assim, absolutamente contrários nos seus posicionamentos políticos. E ela provou que quando a gente cria contexto e encontra pontos de conexão entre as necessidades, a gente consegue subverter a diferença. E ela construiu um trabalho chamado Diálogo da Diferença. É um trabalho lindíssimo, que inclusive coloca ela como uma protagonista de um jeito diferente de fazer jornalismo, muito mais benéfico, porque não é um jornalismo que incita a polarização, mas um jornalismo que incita a conexão entre as pessoas. Então, eu acho que esse é um exercício importante para a gente, né? Muitas vezes a gente considera que a dificuldade da conversa está no outro e às vezes está na nossa incapacidade de ler as alternativas e de conseguir conectar com a linguagem do outro. Então, eu vejo que isso é um desafio, assim. Depois eu posso procurar esse link e o Dante já botou aqui no Dante já botou no chat. Obrigada, Dante, obrigada. Eu acho que é um legal, Adri, legal. Tem mais uma pergunta aqui da Graça, que é o seguinte: quando a gente fala de quando falamos de conversa de aprendizagem, nós ampliamos a intenção do conteúdo da conversa, já pela chegada, né? Sim. Como é que tu vê a tecnologia e as conversas de aprendizagem? Essa relação aí. Deixa eu ver se eu entendi, Grazi, a tua pergunta. Graça. Tu queres saber... Grazi, né? Graça. A Graça Costa, nossa amiga. Graça querida. Beijos, amada. Se eu entendi, tu estás perguntando se é possível fazer conversas de aprendizagem com a interação com essas ferramentas, Zoom e etc, é isso? Como é que tu vê essa tecnologia, que eu entendi isso, como é que tu vê a tecnologia e essas conversas com a tecnologia, né?
Eu vejo o seguinte, eu acho muito possível a gente fazer boas conversas com esses recursos tecnológicos. Eu só acho muito improvável a gente conseguir ter bons resultados de conversas importantes por esses mecanismos, né? Quando a gente tem essa possibilidade aqui do Zoom, de uma sala aberta, onde a gente se enxerga, onde a gente consegue colocar todo o nosso ser à disposição desse contexto, eu acho mais possível. Mas é muito improvável que tu consiga fazer uma boa conversa por um WhatsApp, se não tiver áudio, por exemplo, né? Se tiver áudio, ainda a gente se esforçando bastante, a gente consegue criar um bom contexto. Mas o único cuidado que eu gosto de colocar assim é que a conversa ela já é desafiadora quando a gente está aqui se enxergando e está no mesmo contexto e se compreendendo. Quando a gente tira os sentidos e tira a visão e a gente fica só com a escrita, a gente limita muito a nossa capacidade de assertividade. Então, eu sempre sugiro para as pessoas que o mecanismo por escrito, o WhatsApp, o e-mail, eles são ferramentas sempre acessórias, né? Nunca a gente vai conseguir ter uma conversa bacana se a gente não tiver pelo menos com mais de um sentido ligado, né? Porque a gente vai perder muito do contexto dessa conversa. Então, eu acho que essas ferramentas que propiciam como a gente está aqui agora, eu acredito que a gente consegue ter boas conversas, né? Porque a gente tem o vídeo, a gente consegue se ver, a gente consegue se ouvir, a gente consegue ver o contexto, né? Mas em ferramentas em que restringe muito os nossos sentidos, a gente vai ter que fazer um esforço hercúleo para conseguir ter boas conversas. O que não dá é para a gente não fazer conversa. Então, eu acredito que esses recursos, eles nos ajudam a fazer algum tipo de presença, né? Que é sempre importante. Mas a conversa, ela ainda precisa, né, desse olho no olho, né? Da gente poder estar num contexto em que a gente consiga enxergar mais do que aquilo que está sendo dito, né? Mas que a gente consiga enxergar o todo da pessoa e como a nossa fala também está impactando nela. Você sabe, Adri, bom, eu já comentei, né, uma área forte minha do estudo agora é a neurociência, e quando nós iniciamos essa viagem de pandemia aí, né, que foi em março, imediatamente, como do dia para a noite, o mundo virtual surgiu para todo mundo, né? Pelo menos para aqueles que não tinham o mundo virtual. Para que ele já existia. E aí eu fui estou ainda fazendo um estudo dentro da neurociência dos efeitos do relacionamento e do comportamento no mundo virtual. E só para complementar a tua resposta e a pergunta da Graça. E não ontem ou anteontem, agora não me lembro o dia que eu estava aqui, eu ouvi o Thiago da Perestroika falar um negócio que eu achei muito bacana, que ele disse assim, nós estamos confundindo a digitalização do presencial com o digital. Então, o que eu quero dizer, eu achei bacana o que ele falou, porque a gente vem para o mundo virtual, parece que a gente digitalizou o presencial. A gente vem aqui e faz a mesma coisa que a gente fez, como se não tivesse nada diferente. Tá? E o mundo digital não é assim. O mundo digital, inclusive, a gente pode fazer um outro bate-papo sobre isso, tem N fatores que impactam, eu estava procurando aqui, depois eu vou achar para botar aqui, que impactam a conversa no relacionamento virtual. E tem, inclusive, um estudo, eu vou achar ele, que eu não sei onde é que está, nos Estados Unidos, que chama-se Beyond Bias, que é além das crenças limitantes, que ele faz uma análise de como os nossos vieses inconscientes impactam a relação no mundo virtual. Então, eu acho bem importante esse ponto, todos que estão nos escutando, para entender que não é um depara, que não vai ser jamais um depara. Não, nunca. Esses dias me perguntaram assim, Amorim, tu acha que presencial e virtual, do ponto de vista de formação, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Nunca será. Claro, nunca vai ser, porque o ser humano ele tem uma história de milhões de anos de presença. Tá? Pode ser que daqui a alguns vai ser mais rápido, eu acredito, 2.000 anos, 100 anos, não sei,
a gente tem algo diferente. Mas eu estou querendo reforçar bem o que tu está dizendo. Sim. Sim. E também um outro ponto é que quando a gente vai conversar, há uma certa confusão do que é virtual, porque as pessoas acham que virtual é só o que a gente está fazendo aqui, mas o telefone é virtual. É, claro. O e-mail é virtual, a mídia é virtual, o WhatsApp é virtual, o sinal de fumaça dos índios do passado já era virtual. Tá? E nenhum desses ícones virtuais que eu citei substituiu a conversa presencial, uma conversa cheiro no cheiro, olho no olho. Né? Então sempre que possível, a gente tem que ir para esse caminho. Né? Eu queria pegar o teu gancho aí sobre o viés, né? Porque vamos pensar juntos aqui, né? O nosso julgamento, né? Ele é um mecanismo automático sobre o qual a gente não tem controle. Né? Então, isso a neurociência já prova também, né? Que o nosso julgamento, ele acontece a partir de uma emoção. Então, a primeira coisa que acontece na vida humana é a emoção. Por quê? Porque os estímulos chegam para a gente e a primeira coisa que reage a esses estímulos é a nossa emoção. E os julgamentos, ele tem até um PhD que eu gosto muito, que é o Pedro Calabres, que ele é um PhD em neurociência, e ele tem um canal, enfim, e ele tem uma alegoria que eu acho espetacular. Ele faz a metáfora do julgamento e da emoção como um elefante com alguém conduzindo o elefante. Então, ele diz o seguinte, o nosso julgamento é o elefante. E o carinha que está em cima do elefante é a nossa racionalidade. Então, do ponto de vista do julgamento, o que acontece? O carinha lá de cima, ele é o advogado que vai tentar trazer insumos para justificar a emoção. Então, do ponto de vista da neurociência e do ponto de vista do julgamento, a racionalidade surge para dar voz à emoção, para construir a história que justifica essa emoção. Então, do ponto de vista de vieses, por exemplo, é o viés de confirmação. Tá? O julgamento, ele o raciocínio é o viés de confirmação da emoção. E quando a gente fala em mídias sociais, e quando a gente está falando dos algoritmos e de tudo o que a gente tem escutado aí, e até através dos dilemas das redes sociais, né, que é aquele documentário, o algoritmo, ele produz cotidianamente coisas para trabalhar o nosso viés de confirmação. Porque a gente recebe, por exemplo, no nosso celular, 90% do que a gente recebe hoje no celular ou no PC, nas mídias sociais que a gente se conecta, são coisas que confirmam aquilo que a gente acredita. Eu vou receber na minha mídia social tudo aquilo que tem a ver com o meu modo de consumir. Isso vai reforçando o meu viés de confirmação e isso vai nos afastando na possibilidade de aprender a trabalhar com a diferença. Isso é muito sério, isso é muito grave. E isso a gente precisa ter consciência para poder trabalhar. Tem um estudo americano, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que eles conseguiram comprovar que nunca na história humana nós vivemos um momento de tamanha polarização. E eles relacionam esta tendência de polarização com essa perspectiva que os algoritmos induzem ao viés de confirmação. Então, tudo que a gente vê e observa na vida humana passa a ter conexão com aquilo que a gente acredita. Por isso, vai ficando cada vez mais difícil a gente conseguir fazer diálogos de diferenças, né? Porque a gente tem 90% do dia, a gente é alvejado por coisas que se conectam com aquilo que a gente é, né? Então... E é interessante porque, aliás, quem não viu o Dilema das Redes tem que assistir, está no Netflix. Tem que assistir. E é interessante que a tecnologia, as mídias, né, elas inclusive estão nos direcionando para nos relacionarmos com aquelas pessoas que são mais iguais a nós, e não exatamente o contrário do que a gente deveria estar buscando, que é a diversidade,
né? Então, os nossos amigos acabam sendo aqueles amigos que têm mais ou menos a nossa personalidade, que pensam como a gente, que têm o mesmo partido, o mesmo time, a mesma escola. A gente vai montando os clusters, né? E, por outro lado, a gente não aprende a como lidar com a divergência, a como lidar com o conflito. Então, quando a gente é confrontado com alguém que tem uma opinião que não é igual à nossa, aí está muito tranquilo, que bom que existe gente assim, né? A gente não sabe o que fazer, ou quando a gente é confrontado com uma situação na qual a gente entende que não tem competência ou não sabe resolver, a gente entra em congelamento, porque a gente está acostumado a lidar com gente que passou as coisas que a gente passou. Tá? Por isso que, para mim, cada vez mais se torna tão importante a gente investir nesse desenvolvimento, desse comportamento que é de conversar, né? Que parece algo simples, né? Mas não é nada simples. Quando a gente começa a fazer os exercícios, né? Porque a gente começa a aprender a fazer conversas a partir dos exercícios em relação a esses elementos, né? Primeiro, uma distinção adequada de quem eu sou, reconhecer emoções, que essa é uma carência que a vida humana tem. A gente não sabe reconhecer emoção. As pessoas são um pouco pasteurizadas nisso, né? A gente tem dificuldade de reconhecer, por exemplo, eu digo para ti, Amorim, tu me faz uma coisa, eu não gosto, eu digo para ti, ai, fiquei tão chateada. Mas chateada é o quê? O que é chateado? Eu fiquei triste? Eu fiquei com raiva? Eu fiquei decepcionada? Né? Eu não consigo traduzir exatamente aquilo que eu sinto. Então, uma das coisas primeiras que a gente faz quando começa a desenvolver esse tema é fazer distinção de emoção. Né? E depois a gente faz distinção de necessidade. Né? Porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer isso. Um exemplo bem banal. Né? A gente tem um filho adolescente que não consegue manter o quarto organizado. E a gente pede para ele manter o quarto organizado. Só que essa é uma necessidade nossa. Bem possivelmente ainda não é uma necessidade dele. Como é que a gente negocia um pedido a partir de uma necessidade nossa? Né? Então, esse é o maior desafio, é que a gente consiga entender qual é a nossa necessidade. Né? Eu tenho necessidade que tu mantenha teu quarto limpo porque eu não quero me sobrecarregar. Essa pode ser uma necessidade, mas quando é que eu coloco essa necessidade na mesa? Né? Eu fico dizendo que ele tem que, e as pessoas não gostam de ouvir mandatos. As pessoas gostam de ser livres. Né? Então, na medida em que eu digo o que aquilo afeta a minha necessidade, eu abro uma porta para o diálogo. E abro uma porta para sensibilizar o outro. E esse é um ponto fundamental. Olha só, quando eu penso na liderança, que eu nós pensamos juntos, né? E a gente se dá conta que a história da liderança, ontem a semana eu estava falando sobre isso, ela vem de primeiro, lá da Grécia, lá da antiga, não antes da Grécia, liderar alguém que Deus dizia, né? Tu virou líder, agora tu é líder. Era Deus. Depois virou um negócio de casta. Tu tinha nome, teu pai era rei, tu virava um líder porque tu era rei. Tá? Quando começou os primeiros exércitos gregorianos, aí é que o rei determinava que alguém ia ser lá o chefe do exército. Então, só na Revolução Industrial é que a gente passou a ter liderança como alguma coisa que a gente recebe de uma organização. Mas o modelo copiado naquela época foi o modelo de comando e controle hierárquico do exército. A gente mandava e os outros obedeciam. Tá? Exatamente. E quando não obedeciam, a gente demitia. Tá? E agora o modelo requerido, ele é totalmente conversacional. Eu não consigo mais liderar com base de eu mando, tu obedece. Aliás, tu nem vai querer mais trabalhar comigo se eu ficar te mandando. Né? Eu estou trazendo para dentro da organização. Em casa já é assim com a juventude. Né? Então, tudo vem para um tema. Então, assim, para mim, mais do que nunca, a gente tem que começar a exercitar, a aprender, porque isso é uma arte, são técnicas, né? Para a gente poder ser mais efetivo e, vou dizer mais, para a gente poder ser mais feliz. Porque a gente está tentando, muitas vezes, usar um modelo do passado numa era que não cabe mais isso, sabe? A gente só vai se estressar, como eu acho que tu mesmo comentasse, cada vez mais depressão, cada vez mais ansiedade, porque eu tento trazer um modelo que já deveria estar desativado
para um modelo novo. Mas como eu estou tentando fazer um Depara sem aprender, tá? Eu não estou generalizando aqui, tá? Eu tendo a repetir aquilo que eu aprendi, se eu não me propuser fazer um movimento, né, de transformação. Adri, nós estamos indo para o final aqui, eu quero respeitar o tempo, quero te agradecer. Eu sempre aprendo muito quando eu te escuto. Acho que prazer enorme. Vou fazer mais umas 2 reuniões dessas para a gente conversar sobre conversas. Né? Vou adorar. Para ti. Vou adorar. Eu que agradeço. Obrigado aos participantes aí, né? Segurem aí que a gente vai ter um sorteio agora. Eu só quero fazer mais 2 coisas eu queria fazer para vocês. Eu queria convidar vocês para as próximas lives. A gente vai ter no dia 27 com a Viviane Vicente sobre segurança psicológica, que é um tema show, que tem... Vocês vão ver que tem tudo a ver com isso. Tudo está ligado, né? Na verdade... Tudo a ver com conversa. Se vocês pegarem todos esses nossos encontros e botarem, ele vai sair um nome que é chamado ser humano. Né? Ser humano. Mas depois a gente vai falar sobre vida integral lá com o Thiago, no mesmo dia 27, então a gente tem uma sequência aí. Depois a Graça, que hoje está aqui conosco, junto com o André, vai estar conversando sobre liderança na diversidade. A gente tem a arte de fazer perguntas, que também está interligado ao tema. A Marcele fala sobre aprendizagem e aí a gente fecha com a Alessandra falando sobre gestão remota. E eu vou estar com vocês, não sei se isso é bom ou ruim, vocês vão ter que escutar todas. É muito bom. Eu tento sempre falar pouco, mas é difícil, né? Mas agradecer aí a turma do Senex aí na organização. Obrigada, pessoal. Agradecer quem participou. E aí, Giovana, eu vou passar para ti como é que funciona, né? A gente vai, como incentivo aí para o pessoal estar conosco, aí a gente, no final de cada uma dos nossos encontros, eu não sei se vai ser no final, pode ser um pouquinho antes, mas até o final, a gente sempre vai estar sorteando uma participação no curso que tem a ver com o tema. Né? Nós temos uma turma em novembro agora de conversas de aprendizagem, então a gente já vai... A primeira turma aberta que sair na sequência, quem ganhar já está convidado para participar. Eu quero só concluir dizendo, eu vou botar aqui para vocês o nosso site. Vocês têm um e-book lá no site sobre esse tema, que é um e-book que foi desenvolvido pela Adri, sobre conversa de aprendizagem, mas tem muito mais informação lá, tem microlearning, tem podcast no Spotify, então já fica o convite para vocês darem uma olhada lá na plataforma digital e tal. Dito isso, de novo, obrigado, Adri. Passo para a Giovana. Giovana, está contigo. Obrigada a todos. Muito obrigada. Olá, pessoal. Então, fiquem aí que agora a gente vai sortear essa vaga no programa da Adriana, Conversa de Aprendizagem, lá no Senex Learning. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês conseguirem ver no nosso sorteio. Legal. Auditoria tem tudo, o negócio funciona sério. Não, perfeito. Então, aqui eu fiz uma lista com o nome de vocês. Eu peço que o sorteado possa esperar um pouquinho para eu entrar em contato pelo chat, ok? Então, eu vou colocar aqui, nós temos 13 pessoas, fora o pessoal do Senex e os nossos convidados facilitadores. Eu vou colocar aqui os 13 e vamos sortear um número. Boa sorte. Boa sorte. Manda ver. Vamos lá, o sorteado foi o número 1. Opa, quem é que tá lá no número 1? Quem é o número 1? É Gabriel Fernando Barilli de Oliveira. Parabéns. Ô, Gabriel! Que legal, Gabriel. Vai se encontrar com a Adri de novo na próxima turma aberta aí. Que legal. Que legal, maravilhoso. Muito bom. Pessoal, para os demais, assim, por favor, se foi bom, né? Avisem os seus conhecidos aí, divulguem. Eu acho que é uma baita oportunidade para a gente conhecer gente muito inteligente, como a Adri, para a gente debater e, mais do que tudo, para a gente aprender. Eu aprendo sempre que eu estou nessas nossas conversas e eu acho que, assim, eu adoraria poder ver aqui 60, 70, 80, enfim, quantas pessoas quisessem nos próximos temas. É isso, Giovana, podemos encerrar aqui? Isso, certo. Então tá bom. Obrigada, valeu, queridos. pessoal. Um bom final de semana. Obrigado, Adri. Tchau, tchau. Boas conversas. Valeu.